Glória a Deus, saudamos a amada igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudamos também aos irmãos que nos acompanham por essa live dessa noite, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogamos a Deus que nós possamos ser instruídos nessa noite pela sua santa palavra, na condução do Espírito Santo, que possamos sair daqui melhor do que entramos, no quesito da fé, que nós possamos sair daqui fortalecidos na fé que temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por essa fé, eu convido aos irmãos que assim o puderem fazer neste momento, que se coloquem de pé, para que nós possamos iniciar esse culto fazendo uma oração, primeiramente agradecendo a Deus por essa possibilidade que nós temos aqui. Nós sempre citamos, e nunca é demais, que nós devemos agradecer ao Senhor essa possibilidade que nós temos de estar aqui todos os dias de culto das nossas vidas, porque é uma graça, uma dádiva de Deus, amém? E depois nós também solicitamos ao Senhor que através do seu Espírito Santo conduza tudo quanto nós falamos. A palavra nos fala que tudo quanto nós fizemos, seja por palavras ou por obras, que seja para a honra e glória no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre dando graças a Deus Pai, amém? Vamos orar. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, nós primeiramente queremos manifestar a nossa gratidão a Ti, por essa oportunidade, essa dádiva que o Senhor nos dá, de podermos estar aqui reunidos como igreja, na comunhão, na irmandade da cristandade, mas acima de tudo, por sentirmos a Tua presença, podemos entender que o Senhor se faz presente entre nós, e essa Tua presença é sentida através da manifestação do Espírito Santo. Então rogamos a Ti, que o Teu Espírito Santo nos conduza em todos os trabalhos aqui desta noite, quer por palavras, quer por obras, quer por exclamações de adoração, de glorificação a Ti, seja tudo orientado pelo Teu Espírito Santo, que possamos sair daqui nessa noite fortalecidos na Tua santa palavra. Abençoa o pregador desta noite, dá a ele a Tua sabedoria, não a sabedoria humana dele, mas a Tua sabedoria, conduz nas palavras, para que nós possamos assim absorver os Teus ensinos, que os nossos corações estejam ávidos, estejam sedentos da Tua santa palavra, e que nós venhamos a permitir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, e ao término desse culto, nós possamos sair daqui mais fortalecidos na fé que temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós rogamos a Ti por cada vida aqui presente, que está aqui para Te adorar, bendizer o Teu santo nome. Nós rogamos a Ti por cada vida que nos acompanha através da live desta noite. Nós rogamos a Ti, meu Pai, também pelas vidas, pelos nossos irmãos que estão na enfermidade. Rogamos a Ti pelo irmão Alessandro, restabelece a saúde do Teu servo. Rogamos a Ti pela nossa irmã Jéssica, rogamos a Ti pelo Renan, rogamos a Ti pela Luma, rogamos a Ti pela irmã Adélia e tantos outros que me falha a memória, Senhor, mas Tu assim o sabes. Então que o Senhor esteja atendendo a nossa súplica, a nosso rogo. A Tua palavra nos fala que muito pode a oração de um justo. Então essa oração nós dirigimos a Ti de forma intercessória, que o Senhor possa agir na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Podem se assentar por alguns instantes, os irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Gostaria de meditar rapidamente numa palavra introdutória com os irmãos nessa noite, no Evangelho segundo a narrativa de João, no seu capítulo número 1. Eu gostaria de destacar aqui um versículo, mas vou ler um texto para a gente entender mais ou menos o contexto também do que eu gostaria de falar aqui nessa noite. João capítulo 1, ele inicia da seguinte maneira, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem.
Versículo 10, e o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12, que é o versículo a ser destacado. Mas a todos quanto o receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos homens que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém, glorificado seja o nome de Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele já põe fim a uma falácia de algumas seitas heréticas que afirmam que Jesus não é Deus. A palavra é bem clara, que o verbo era Deus, é Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse era aqui tem uma continuidade, é um presente imperativo. Então Jesus sempre foi, sempre é e sempre será Deus. Mas o que eu quero destacar aos irmãos aqui é o versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se alguém lhe fizesse uma pergunta, como foi feita a mim, o que é a salvação? O que você responderia? Talvez eu, a princípio, sempre utilizo a narrativa de Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que é a salvação? É a restituição, algo que você havia perdido. Então, você estava perdido e foi salvo nesse sentido. Mas, no sentido amplo da palavra, no sentido mais complexo da palavra, nós podemos entender que a salvação é, primeiramente, a manifestação do amor de Deus revelado aos homens. Quando nós pegamos lá João capítulo 3, versículo 16, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, só nesse versículo nós encontramos 8 revelações de Deus, que eu não vou entrar aqui porque isso aqui é uma palavra introdutória, mas nós temos 8 revelações de Deus somente nesse versículo, João 3, versículo 16. Então, o que é a salvação? Primeiro, é o amor de Deus revelado a nós, homens. O segundo, a filiação divina para que todos aqueles que aceitam Jesus, que é João 1, versículo 12. Ontem, eu não assisti a pregação toda do culto de jovens ontem, mas uma parte que eu assisti, o jovem Lucas, ele falava dessa questão de filiação, de adoção. Ele fez uma alusão, uma analogia dentro dessa questão. Então, o que nós precisamos entender? Foi enfatizado ontem, eu enfatizo hoje novamente aos irmãos. A salvação é algo que Deus nos torna filhos de Deus. Nós, como criaturas, passamos a ser filhos de Deus. Então, o que é a salvação? Primeiro, o amor de Deus revelado a todos nós homens. Segundo, a filiação divina para todos aqueles que aceitam a Jesus. Todos que aceitam a Jesus, independentemente da condição social, cultural, eles são salvos. Então a salvação é nesse sentido. Um outro ponto aqui que eu ainda gostaria de... apenas 4 pontos que eu vou bater aqui nessa palavra. Se a salvação é a manifestação do amor de Deus revelado a nós, a filiação divina para todos aqueles que aceitam a Jesus, o terceiro ponto é o perdão dos pecados para todos que pedirem perdão a Deus, o arrependimento. A carta de Efésios, capítulo 1, versículo 7, fala que todos nós temos a redenção no sangue de Jesus, quando nós aceitamos de Jesus. E finalmente, para a gente finalizar, o que é a salvação? É a esperança viva para todos aqueles que creem em Cristo. Que se Romanos 3, versículo 23, fala que todos nós pecamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É interessante que Paulo ele faz uma carta endereçada aos romanos, mas em tempo presente infinito. Que ele está falando para os romanos, ele está falando para nós hoje. Todos nós pecamos, mas como pecamos? Todos nós pecamos, e todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas, na sequência fala o quê? Que o amor de Deus, a remissão pelo sangue de Jesus, nos restitui a condição de sermos salvos. E essa salvação, então, inclui todos esses, pelo menos esses 4, de muitos pontos que nós poderemos aqui falar nessa noite, falar desses 4 pontos. Primeiro, o amor de Deus revelado a todos nós homens. Eu falei hoje aqui na escola bíblica dominical pela manhã, se alguns irmãos acompanharam, se não acompanharam, eu repito, e eu falei de 2 pontos aqui, só para a gente ter um pouquinho do contexto que a gente está estudando na escola bíblica dominical. Nós estamos o livro de Jó, a redenção, o livro de Jó, e hoje na lição número 6 foi a teologia de Elifaz.
Somente os pecadores sofrem. Essa era a filosofia, a teologia de Elifaz. Mas Elifaz ali, ele apresenta a transcendência de Deus. Eu expliquei aqui para os irmãos, a gente às vezes fala as palavras assim, elas passam e a gente entende, mas entende de maneira superficial. Então, quando nós falamos de transcendência de Deus, o que a gente tem que entender? Que Deus é superior à sua criação. Aí talvez alguns irmãos me falem assim, mas nós não somos criados à imagem e semelhança de Deus? Sim, mas imagem e semelhança não é idêntico. Nós não temos os atributos de Deus. Imagem e semelhança. É como se o meu filho, alguém pode falar assim, olha, o filho do Marcos é a imagem e semelhança dele. Apesar dele ser pequenininho, né? Eu sou maior. Mas em que sentido? Ele é eu? Quando você olha para ele, você enxerga a mim. É a mesma coisa nós, imagem e semelhança de Deus. Quando alguém olha para você, se você está em Deus, está em Cristo, alguém enxerga ali um cristão. Então, essa questão de transcendência é que ele é superior a tudo e a todos. Mas nós não podemos esquecer que é o que aconteceu com Elifaz, quando ele falava ali com Jó. Ele esqueceu da imanência de Deus. O que é a imanência de Deus? Por que Deus é um ser imanente? Deus é um ser imanente porque Ele nunca se esquece de nós, Ele nunca está ausente de nós. Então, nós cremos num Deus transcendente, mas nós cremos num Deus imanente. Então, nesta noite, você que está aqui, você que já é convertido, você que já é salvo, amém, mantenha a sua salvação. Você que porventura ainda não optou, ainda não fez essa confissão de fé, porque a palavra fala com relação a isso, nós precisamos com a nossa boca confessar, e assim nós seremos aceitos. Então você creia que o Deus que você crê, ou talvez o Deus que você está conhecendo nessa noite, através da pregação, através da nossa live, é um Deus transcendente, acima de tudo e todos. Acima de tudo e todos, não há dúvida. Aqui a palavra, esse texto aqui, ele é muito rico, porque ele fala que no princípio ele estava com Deus, ele era Deus, tudo que foi feito por ele foi feito, sem ele nada do que foi feito seria feito, dando aqui a transcendência total de Deus. Então uma falácia também, alguns pregadores dizendo que nós somos iguais a Jesus Cristo, que o nosso valor é o mesmo valor de Jesus Cristo. Não creia nessa falácia, não podemos nos igualar à divindade. Nós somos seres naturais, seres carnais, destituídos da glória de Deus e restituídos através do perdão pelo pecado de Jesus Cristo. Essa é a base que nós temos que ter. O cristão tem que pensar assim e viver dessa maneira. Às vezes nós pensamos dessa maneira, pensamos como cristãos. O pastor no culto de ceia, acho que foi nessa última ceia, não sei se foi nessa ou na penúltima ceia, eu acho que foi nessa mesma, ele falou da questão de ser cristão. Ser cristão é conhecer a Jesus Cristo, ter o conhecimento, mas muito mais que isso, é nós vivendo em Cristo e Cristo vivendo em nós. Então, quando nós falamos dessa transcendência e imanência, para ficar mais simples de entender, transcendência, superior a tudo e a todos, e imanência, ele vive em mim. Mas como é que ele vive em mim? Quando eu, pelo Espírito Santo, conduzo a minha vida, embora com falhas, embora com limitações, nós temos através da imanência, a presença de Deus na nossa vida, o ditar, o caminhar na nossa vida cristã. Então, que nessa noite, se você não fez essa opção, você faça essa opção. Se você já fez, ratifique essa posição. Todo dia nós devemos ratificar a nossa posição. Nós devemos ser mais cristãos hoje do que fomos ontem, e muito mais amanhã do que somos hoje, porque essa é a nossa caminhada. A caminhada de santidade é essa. Às vezes as pessoas me perguntam, o que é santidade, irmão? O que é caminho de santidade? Estou até me excedendo um pouquinho, me perdoe no tempo, já vou acabar. O que é santidade? Santidade é você ser santo mais hoje do que ontem e mais amanhã do que hoje. Isso é ser santidade. Eu ontem fui menos santo, hoje eu tenho que ser mais santo, e amanhã eu tenho que ser mais santo que hoje. Esse é o caminho que nós temos que trilhar na nossa santidade. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha a percepção exata, não daquilo que eu estou falando, mas do que a palavra fala para cada um de nós, que você nunca creia apenas nas minhas palavras ou nas palavras de quem quer que seja. Você creia na palavra que se coaduna com a palavra de Deus. Essa aqui é a nossa regra de fé.
Essa é a nossa regra de fé. Ele faz, quando se apresenta a Jó, ele apresenta a tradição, ele apresenta a sua idade, os cabelos brancos, tudo isso é válido, ninguém aqui está contestando essa questão, que a idade deve ser respeitada. Na vida militar a hierarquia é posto, a antiguidade é posto, melhor dizendo, né? O praça mais antigo, ele prevalece sobre o praça mais moderno, assim, dentro da mesma graduação, é assim que funciona. Ninguém desrespeita isso, mas a palavra de Deus, ela sobrepõe qualquer tradição, sobrepõe qualquer costume. Então creia na palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Sejamos berianos. Paulo pregou lá em Bereia, todo mundo escutou. Quando acabou, vamos ver o que esse homem falou, se é verdade. É verdade. Então, glória a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que assim o puderem fazer, se coloquem de pé e adorem ao Senhor em louvores de adoração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.